Olá pessoal, continuando aqui nossos estudos de CSS, nós vamos agora conhecer a propriedade Transition, que é uma propriedade bem interessante porque ela permite a gente fazer mudanças gradativas dentro da aparência do nosso site, né? Vamos fazer um exemplo que aí vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso, né? Nesse exemplo aqui eu tenho a página index, né? Que é essa página que a gente está vendo aqui, e tem o CSS externo, né? Bom, pessoal, que eu fiz aqui? Aqui no meu index, eu tenho apenas aqui, né, um título aqui e uma div, né? Tá aqui com o conteúdo aqui, ó, passe o mouse, né? Então só tem uma div, essa div que eu vou trabalhar para mostrar para vocês o efeito, a propriedade transition, tá? No meu CSS, o que eu fiz? Eu fiz um bloco aqui que formata a div, né? Então estou colocando aqui uma div de largura 100 por 100, né? 100 pixels por 100 pixels, então a div quadrada, uma cor de fundo verde, uma borda, né, contínua preta, né? Já que eu falo aqui do transition, e aqui eu tenho o estado, eu fiz um bloco hover para essa mesma div, né? O que seria o hover, pessoal? O hover é aquele estado, né? Nós trabalhamos ele mais quando a gente trabalhou com link, né? O hover é o estado quando eu passo o mouse em cima do elemento. Então, se eu passar o mouse em cima da div, ele vai aplicar esse bloco CSS aqui, tá? Então, o hover ele é um estado que eu posso usar em vários elementos, e aí aqui eu estou usando ele na div. Então, a minha div, ela tem essas características que eu criei aqui no primeiro bloco. Mas se eu passar o mouse em cima dela, ela vai assumir essas características aqui, né? No caso aqui eu estou mudando só a largura e a altura dela, né? As outras características ela vai manter, né? Eu não mudei, então ela vai manter, né? Então eu começo a minha div com 100 por 100, só que se eu passar o mouse em cima dela, né, ela já vai ficar com o tamanho 400 por 400, né? Eu vou tirar aqui o transition por enquanto, vou comentar ele aqui, tá? Só para a gente ver como que essa div tá, né, do jeito que ela tá, do jeito que eu formatei aqui, né, com esse bloco inicial e esse bloco hover, né? Vou abrir aqui a minha página. Então tá ali minha div, ó. Vou dar um zoom aqui. Tá essa div, né, com fundo verde e a borda preta. Se eu passo o mouse em cima dela, instantaneamente ela já assume, né, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Ela já assume a dimensão de 400 por 400 pixels. Se eu tiro o mouse, ela volta para 100 por 100, 100 por 100, né? Então essa mudança ela é instantânea, né? Bom, o transition, o que ele permite a gente fazer, pessoal? Ele permite a gente fazer mudanças gradativas, né? Então, o que eu estou falando aqui, ó? Agora eu tirei o comentário aqui da minha propriedade, então eu vou usar essa propriedade transition, né? O que eu estou falando aqui? Que qualquer mudança, né? Transition seria transição, né? Qualquer transição na propriedade de largura vai levar 2 segundos. Qualquer transição na propriedade de altura também vai levar 2 segundos. Ou seja, as transições agora dessas duas propriedades que eu estipulei aqui, elas não vão ser mais instantâneas, elas vão ser gradativas, vai durar um tempo para ela ocorrer, né? No caso aqui eu estipulei 2 segundos, mas eu posso estipular outro tempo, né? E aqui eu separo por vírgula qual é, né, a propriedade, espaço, o tempo que eu quero que ela leve para fazer a transição, vírgula, propriedade, espaço e o tempo. Eu posso colocar aqui várias propriedades que eu quero que sejam mudadas, né, alteradas, mas gradativamente, tá? Então essa que é a ideia da transição, eu fazer isso de forma gradativa. Vou dar um Ctrl S aqui, vamos ver como que fica agora, pessoal. Vou atualizar minha página. Olha que interessante, ó. Agora a mudança da largura e altura ocorre de forma gradativa, né? Então ocorre aos poucos, certo? Tirei o mouse, ele retorna também para o estado inicial de forma gradativa, né? Então esse recurso é interessante para a gente fazer alguns efeitos, né? Algumas animações, né? Então ó, coloquei o mouse, tirei, né? Um exemplo, né, que dá para fazer, por exemplo, dá para você mexer nas distâncias de margem, né? Teve um site que uma vez eu
eu orientei, né, que era para falar sobre animais, né, sobre animais de extinção e tal, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pequena div que tinha a figura de um animal, né, um pássaro, e você ia com o mouse em cima dele, o pássaro ele ia para a direita, você tirava o mouse e o pássaro voltava. E era um GIF animado, então dava a impressão que o pássaro realmente estava fugindo do mouse. Então tem vários efeitos interessantes que dá para a gente pensar através aqui da transição, tá? Vamos brincar um pouco mais aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar um pouco dos recursos que nós vimos aí nas últimas videoaulas. Então agora, além de mudar a largura e a altura de forma gradativa, eu também quero aplicar aquela propriedade de transformação. Transform, rotate, vou colocar aqui 360 degrees, né? Vou dar um giro completo. Então vou usar aqui o que a gente viu nas últimas aulas, a rotação, tá? Mas eu quero fazer isso de forma gradativa também. Então eu venho aqui na minha lista de valores aqui da minha transição, vou colocar mais uma vírgula e vou colocar aqui que a transformação que eu vou fazer também vai durar 2 segundos, né? E você pode ajustar esse tempo, às vezes 2 segundos ficou um tempo muito curto, então você pode ajustar, né, dependendo do seu efeito. Então agora eu coloquei aqui um Transform Rotate, né, que vai rotacionar o meu elemento, um giro completo, aqui no caso 360 graus, mas eu pedi para minha propriedade Transition também se aplicar a essa propriedade de transformação. Então essa transformação de rotação, ela também vai ser gradativa, vai durar 2 segundos. Vou dar um Ctrl S aqui, vamos ver como que ficou? Vou atualizar minha página. Olha que legal. Então agora, além de aumentar, ele rotaciona, né? Legal. Beleza, vamos brincar um pouco mais ainda. Eu vou aqui no Google procurar uma imagem de paisagem, tá? Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Vou salvar ela. Reduzir o nome aqui para ficar mais fácil. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Salvei a imagem. Beleza. Agora eu vou copiar essa imagem para dentro da pastinha do meu projeto. Colei a imagem, né? E agora eu vou aqui no meu código trocar. Eu poderia aplicar essa imagem aqui de fundo para a div, né? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou trocar, ao invés de trabalhar com uma div, eu vou trabalhar com a tag img, tá? Tanto aqui nesse bloco aqui, nos dois blocos, né? O inicial e no hover, né? E aqui no meu index eu também vou mudar aqui. Eu vou usar a tag img src apontando para a imagem que eu acabei de copiar, né? Bom, então coloquei a imagem aqui através da tag img e agora o meu CSS ele está fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. A diferença é que ao invés de usar div eu estou usando uma tag img, né? O hover da tag img. Vamos ver como ficou? Então tá lá a minha paisagem. Aí eu passo o mouse. Então esse é o efeito de transição, é fazer mudanças de forma gradativa. Então nesse caso aqui eu estou aumentando a largura e a altura e estou rotacionando, só que eu estou fazendo de forma gradativa, né? Repetindo, pessoal, como que eu faço para fazer de forma gradativa? Basta colocar aqui a propriedade Transition, 2 pontos, e aí você lista todas as propriedades que você vai mudar de forma gradativa, né? E o tempo que vai gastar para mudar cada uma delas, né? No caso aqui o width, o height e o transform, que é o que faz aqui a rotação, né? E aí eu fiz aqui um estado hover por elemento, que é quando eu passo o mouse, ele muda a largura, a altura e rotaciona. Só que como eu usei o transition, ele vai mudar para esses valores, mas vai mudar de forma gradativa, né? Tanto para setar para esses valores, como para voltar depois para os valores iniciais. Certo, pessoal? Então esse é um recurso que eu acho bem interessante, ele é bem fácil de usar, e que dá para a gente pensar em alguns efeitos aí, né? Trabalhar com as instâncias de margem, várias outras propriedades aí que tem valores, principalmente as que têm valores numéricos, né?
em pixel, em porcentagem. Então dá para a gente pensar aí como que a gente pode brincar com essa propriedade transition para fazer alguns efeitos interessantes aí no nosso site. Tá ok? Bom, pessoal, aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais.